assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas o versículo 4 nos diz, irmão, assim como nos escolheu nele. Então, quando surge a igreja? Antes da fundação do mundo. Veja só, querido, o mistério da igreja, escondido em Deus. A igreja, ela passa a ter a primeira forma a partir dos crentes do Antigo Testamento. Temos então a igreja dos primogênitos. Depois a igreja universal, ela surge por ocasião do Pentecostes. E esta igreja forma a noiva de Cristo. Mas esta noiva de Cristo, esta igreja, este mistério, ele foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. Quantos de vocês aqui são igreja? Hein? Isto quer dizer que você faz parte do plano de Deus desde antes da fundação do mundo. O Senhor já olhava para você nesta noite, sentado aqui, como parte da igreja, desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É por isso, queridos irmãos, que os homens tentam denegrir a imagem da igreja. Por isso que os homens tentam destruir a igreja. Homens motivados pelo diabo, outros nem tanto pelo diabo, mas fizeram de tudo para destruir, não uma denominação, mas este corpo vivo que é a igreja. Mas eles não obtêm êxito, porque a igreja não é uma coisa de homem. A igreja é projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. E ninguém consegue tocar na igreja, porque a igreja, ela é guardada pela cabeça, e esta cabeça é Cristo. Você é igreja, corpo de Cristo, projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. E o fundamento desta, uma coisa é a fundação, outra coisa é o fundamento. A fundação, porque a fundação ela pode surgir ainda hipoteticamente. A fundação ela surge primeiro hipoteticamente, depois ela se torna real por meio de atos normativos e finalmente ela vai se tornar, passa a existir no mundo jurídico depois de assentados registros nos cartórios de títulos especiais e assim por diante. Então a fundação da igreja, ela estava primeiro na mente de Deus. Ela existia antes da fundação do mundo. Agora, o fundamento é a base sobre qual se assentará toda a construção. Meus irmãos, para nós estarmos aqui dentro hoje, foi feito um grande trabalho antes de colocar a primeira pedra. Engenheiros trabalharam e tiveram que procurar uma base firme e sólida. Tiveram que cavar até chegar na rocha, porque senão o peso desta construção faria afundar o edifício. Então, para lançar o fundamento tem que ser base firme e sólida. E Deus
preocupado com este edifício que ele iria edificar, a igreja, ele lança também o fundamento. E este fundamento está lá no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo, referindo-se à igreja, ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esta igreja que nós estamos falando, veja, este mistério de Deus, ele não está fundado sobre um homem, sobre uma doutrina, sobre uma revelação, e muito menos sobre uma invenção ou uma doutrina diabólica. Esta igreja, ela está fundada sobre a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando falamos que somos a igreja, quer dizer que nós, como parte desta igreja, fomos colocados por Deus com os nossos pés firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus. E esta revelação que o apóstolo Paulo traz logo a seguir, lá a igreja de Corinto, ele traz com base no que o Senhor Jesus disse. Dia desse, Jesus estava conversando com os seus. Perguntou: o que dizem os homens de mim? E Jesus perguntou: e vocês, o que dizem? Pedro levantou-se: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele, imediatamente disse em resposta: e tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse isso, ele olha para Pedro e usa uma metáfora, dizendo: tu és Petros, que quer dizer, no grego, uma pedrinha, pedregulho, uma pedrinha. Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E em cima desta revelação, Jesus lhe responde com outro e diz assim: Pedro, você é uma pequena pedrinha, mas eu sou a pedra. Jesus não está falando de Pedro. Ele diz: tu és Petros, eu sou Petra. Eu sou a pedra, a rocha. E é sobre esta pedra, sobre esta rocha, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja, ela não está fundada sobre Pedro. Jesus fundou a igreja sobre si mesmo. Ele disse: você é uma pedrinha, e eu vou pegar você como uma pedrinha e vou colocar em cima de uma rocha para fundar a minha igreja. Cada um de vocês, nesta noite, cada um de vocês é Petros. Cada um de vocês é uma pequena pedrinha que foi colocada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Você é uma parte deste edifício. Jesus disse isso para Pedro. E mais tarde o apóstolo Paulo vem e traz esta revelação, dizendo: olha, ninguém pode pôr outro fundamento. E aí está, queridos irmãos, por que muitas igrejas têm surgido com o decorrer do tempo, mas é só largada. Porque o fundamento sobre o qual eles edificam não é a rocha. Porque ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o que foi posto. E este fundamento é Cristo.